Graça e paz de nosso Senhor Jesus a todas as alunas aqui deste curso especial, maravilhoso. Eu glorifico a Deus pela existência deste curso, a iniciativa da diretoria aí da ANEM. Então, de parabéns por a iniciativa de montar este curso. É coisa muito boa, positiva. E para mim é uma grande alegria estar aqui para compartilhar com as irmãs esta matéria, que é ética cristã da contemporaneidade. É um assunto muito amplo e o tempo que temos realmente vai ser assim para abrir janelas para que as irmãs possam ser motivadas a buscar mais conhecimento e aprofundar mais na matéria. E como já foi dito, eu sou pastor da Convenção Batista Nacional já há 44 anos, servindo ao Senhor. Nasci na Convenção Batista Nacional, onde Jesus me encontrou, me encaixou aqui na convenção e estamos até hoje. E a minha esposa, a Lenilda, hoje ela vai ter que sentar para me ouvir. E é uma alegria muito grande, irmãs, estar com vocês. E estamos pastoreando aqui na cidade de Jaguaquara. Para quem conhece a região que é próxima aqui de Jequié, já estamos aqui há 14 anos, servindo ao Senhor. Tem sido momentos abençoados, gratos ao nosso Deus por esse tempo que temos aqui, tem sido bênção. E nós somos, eu e a Lenilda, casados também já o mesmo tempo, 44, estamos indo para 45 anos de casados. Temos 2 filhos, um casal, é o Isilei Júnior e a Eli Ruama, e os 2 são casados. A Eli Ruama está com 39 anos, o Júnior está com 40. O nosso filho está com 4 filhos e a Eli Ruama está com 3. Então nós somos avós de 7 netos. É uma benção para nós. E assim, meus irmãos, nós vamos só um pouquinho da nossa biografia para as irmãs ficarem nos conhecendo. Conhece mais a Lenilda do que a mim, não é? Ela tem mais aparecido com o estado com as irmãs. E para nós está sendo bom estar aqui. Iniciando, nós teremos 2 momentos, conforme vocês receberam aí a ementa. Cada um recebeu, está aí no e-book. Quem está usando o computador pode ver no celular. Então nós teremos aí 8 horas de aula, 2 aulas virtuais e as outras 4 horas de estudo orientado. E nós temos aqui a ementa da nossa matéria, que é o estudo dos fundamentos bíblicos da ética cristã, a análise dos princípios morais presentes nas Sagradas Escrituras e a sua aplicação à vida pessoal, familiar, eclesiástica e social. Teremos também aí, dentro do nosso tempo, a reflexão sobre valores cristãos, tomada de decisões éticas e desafios contemporâneos à luz da cosmovisão cristã. Nosso objetivo, é o que desejamos alcançar, é exatamente compreender, levar as irmãs a compreender os fundamentos da ética cristã e a sua relevância para a formação do caráter e vida cristã em diferentes contextos da sociedade. A ética cristã não é uma linha doutrinária, não é? É
uma linha filosófica, é uma ciência, que alguns consideram, mas ela tem uma conotação filosófica e foi trazida. A ética cristã não é de crente, não é uma matéria, né, que nasceu no meio dos crentes, não é como uma teologia, não é uma coisa que nasceu na Bíblia. Então, a ética cristã, ela vem, né, de um contexto não cristão, né? Ela surge exatamente com um propósito. E a ética foi trazida para dentro dos nossos arraiais e recebeu aí, então, a ética cristã, como temos a ética do direito, a ética da medicina e por aí vai. Então, cada segmento, cada profissão, né, quando termina a sua faculdade, tem lá o código de ética, né, da profissão. E como também nós temos como a ordem de pastores da convenção, nós temos lá o código de ética pastoral. Então, é exatamente para nos dar um balizamento, né, a respeito de práticas no contexto social, interpessoal. Então, aqui nós vemos que identificar, ponto 2 aí dos objetivos, identificar os princípios éticos na Bíblia. Não será possível a gente ver tudo, não é? Mas vamos ter alguns pontos só para dar uma noção daquilo que vamos estudar, que vai ajudar para as irmãs, não é, a aprofundar os seus estudos e também analisar dilemas éticos à luz da ética cristã. E outro ponto aqui é aplicar os valores cristãos nas relações interpessoais e na vida em sociedade. A nossa metodologia é exatamente isso que estamos aqui usando agora, que é exatamente a plataforma Zoom da CBN. E a respeito de avaliação, está aí no e-book, as irmãs, as que já tiveram acesso, olharam, né? A avaliação será feita pela participação, né, das aulas, o envolvimento, a presença e também atividades complementares, né, no fim da disciplina. Os irmãos deverão responder aí 2 questionários que estão aí no e-book, vocês poderão ver. São 2 questionários bem diferentes e está indicando lá como deverá ser feito. E tem aqui uma indicação da leitura de um livro que é este aqui. Este livro, ele é muito bom, né? Se vocês puderem adquirir. E eu coloquei aí como leitura opcional, mas é um incentivo para que vocês se interessem para adquirir esse livro, para enriquecer o conhecimento, vai ajudar bastante. Então, este é o que nós planejamos para esta matéria. Tá bem, minhas irmãs? Se alguém desejar participar, dar uma palavra, um parecer, fazer qualquer observação ou qualquer pergunta que venha a surgir, pode ficar à vontade dentro daquilo que nós estaremos estudando. Eu vou tentar não fugir do nosso assunto, né? Porque o tempo nosso é bem resumido e o conteúdo realmente é um pouco volumoso, mas vamos tentar cobrir aí. Então, meus irmãos, a respeito aqui da ética cristã, nós temos aqui na introdução da nossa matéria, do nosso estudo, vamos começar então buscando a compreensão sobre a ética, não a ética cristã, mas a ética em sua... e a contribuição que a ética traz, né, para a valorização do ser humano. E aí
a importância da ética, né, para nós crentes, no nosso contexto cristão. A ética, ela abrange não somente os crentes, né? A ética, ela tem uma abrangência a todo ser humano, a toda a sociedade, a todos os segmentos. Então a ética tem aí o seu papel e ela visa exatamente contribuir, né, na valorização, né, o bem-estar de um relacionamento, das relações humanas. E é só uma palavra que não está aqui na nossa apostila, irmãos, a respeito da ética. Antes da queda, então não se pensava nisto, porque não havia na mente humana o entendimento do certo, do errado, do conveniente ou não conveniente, e essa questão de pecado, de obediência, desobediência. Então, essas coisas não havia nada que prejudicasse. O casal estava em um estado de perfeição. A mente não estava envolvida com aquilo que era errado ou certo. Depois da queda, então, começa a haver a compreensão do certo, do errado, não é? Do que deve ser ou do que não deve ser. Então, o questionamento, não é, que vai levar a ter uma vida de bem-estar, o que eu devo fazer para ser melhor, como eu devo ser. Então, a ética, ela surge na humanidade com essa finalidade de ajudar o ser humano a encontrar o melhor para o viver interpessoal. O seu relacionamento, a vida em sociedade, a vida em família, a vida no trabalho, né, a vida pessoal. Então, a ética trabalha com esta coisa do certo, do errado. E muitos têm usado a ética para justificar, né, os seus pensamentos, para justificar a sua atitude, para justificar os seus erros, as suas práticas. Então, a ética, ela não tem um padrão, assim como nós temos na palavra, né? Porque nós vamos encontrar dentro das culturas, irmãos, certas práticas que em uma cultura, o entendimento das pessoas, a mentalidade das pessoas, a moral das pessoas não são afetadas com aquela prática. Mas em outra cultura, aquela prática já afeta, né? Já a própria sociedade não aprova. E você vai para uma outra cultura, chega lá naquela sociedade, naquela cultura, que aquela prática é aprovada, não é? E eu tive a oportunidade de conviver morar em uma outra cultura, não é? Conviver muitos anos em uma outra cultura e houve choques com respeito a práticas, essa questão ética de princípios, não é? E depois a gente vai tendo que ajustar a realidade de cada povo. Se nós formos para uma etnia, né, do Amazonas, né, vamos ver lá certas coisas que para nós que estamos fora, né, daquele contexto cultural, social, né, para nós não é conveniente. Eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei na Paraíba, no meu tempo de seminário, eu trabalhei durante 1 ano em uma tribo, em uma etnia indígena lá na Paraíba. Então eu saía de Recife, ia para a Paraíba, lá pegava um ônibus e seguia para uma determinada região, e no meio do caminho eu descia do ônibus com a minha bolsa e entrava na mata, e aí eu tirava a minha roupa
que eu trouxe de Recife, porque o meu contexto social agora era outro. A realidade, a cosmovisão daquele povo que eu estaria tendo contato era completamente diferente da minha realidade. Então eu tinha que me adequar, né? Então aí eu tirava minha roupa, botava na sacola, colocava aí um calção, um short, e aí ia passar o final de semana com eles. E assim eu consegui ter resultados. Mas se eu fosse estar lá de gravata e paletó para pregar o evangelho para eles, então seria algo estranho para eles e criaria uma distância, não é? Não de mim para eles, mas deles para mim. Então é essa questão do de lá para cá. Às vezes nós não levamos em conta, nós pensamos mais no daqui para lá. Não, eu acho que essa é a maneira certa, eu penso que isso é o jeito certo. Essa é a maneira, então, e nós precisamos pensar. A questão ética é exatamente essa aí. É você olhar o de lá para cá. É como o de lá pensa, como o de lá entende, como o de lá compreende, quais são os valores do de lá. Porque se eu chegar e impor os meus modos, né, eu vou estar realmente tendo dificuldade. Eu queria aproveitar aqui e indicar para as irmãs um filme. É um filme que tem muito de antropologia missionária, tem muita coisa. E é interessante que é Brincando nos Campos do Senhor. Não é um filme de crente. Não é um filme de crente. E vocês vão encontrar lá algumas cenas, né, que não é normal a gente estar assistindo, mas é exatamente mostrando a realidade. Então, são pessoas que têm maturidade, assistam um filme com uma mente crítica, porque nós fizemos uma avaliação desse filme quando estava fazendo o mestrado em missiologia, e tivemos que fazer uma avaliação antropológica transcultural, né, desse filme. E tem muita coisa exatamente da ética, dos valores. Então, Brincando nos Campos do Senhor. É interessante vocês assistirem. Então, meus queridos, a ética é um nome dado, é um ramo, né, filosófico, vem daí da filosofia, dedicando a assuntos morais. A ética não trata de assuntos espirituais. Nós precisamos entender. O que trata de assuntos espirituais é teologia. Então, nós temos isso bem definido. Então, quando nós estudamos a ética, nós não vamos estar estudando doutrinas. Nós vamos estar estudando valores. Nós vamos estar estudando princípios. Então, aí foi colocado ética cristã. Aí nós jogamos, entrou a ética, entra aí exatamente para a luz da palavra, por isso que é colocado aqui, a luz da palavra, a gente, né, fazer a avaliação, né, de certos valores, de certos princípios. Então, a palavra ética é derivada do grego e significa aquilo que pertence, né, ao caráter. São formações, são princípios que nós aprendemos, valores que nós aprendemos, hábitos que nós aprendemos. Então a ética ela atua aí dentro desta área aí, né? A questão da formação de valores. Então, para nós, por exemplo, qual o valor de uma árvore para nós, né, na nossa cosmovisão? Quando olhamos para uma árvore, o que nós tem em nós em termos de importância, de valor? Às vezes a gente nem pensa nisso. Mas se você pergunta um africano qual a importância de uma árvore para um africano, aí tem muita coisa a dizer. Primeiro, é um lugar sagrado, não é? É um lugar onde a alma dos seus antepassados habitam, e geralmente na casa de um africano você vai encontrar uma árvore lá chamada mafura,
que esta árvore ninguém corta, é uma árvore sagrada. Lá está a alma daqueles que morrem da sua família. Lá eles colocam comida. Então, essa cosmovisão, esses valores são ensinados. E aí, quando a gente chega para evangelizar no contexto, aí a gente vai ter que fazer, né, uma trabalhada aí na mente, no nosso modo de pensar, no nosso modo de ver os valores. Nós falamos, que valor tem a família para nós, por exemplo? Que valor, quando nós olhamos para a família, como nós enxergamos a família? A família nuclear, não é? Ou a família alargada? Uma família ampla? Então nós temos, né, na nossa mente uma ideia de família, uma formação, uma educação de valor da família. Para quem está no contexto africano, a ideia de família é diferente do nosso. Então, de repente, a gente está lá ensinando valores de família que não tem nada a ver com os valores que eles entendem de família, para aplicar a palavra. Então, meus queridos irmãos, a palavra ética vem, né, do termo grego ethos, que significa modo de ser, significa exatamente caráter, valor, o que foi aprendido, o que foi construído em termos de vontade, desejo, sentimento, de valor. Então, é esta a ideia. Então, não podemos falar de ética sem, não é, vislumbrar essa questão da filosofia como fundamento da própria ética. A filosofia questiona, né, trabalha com a dúvida, o porquê, qual a razão, por que isso? Então está sempre questionando. A questão da ética vai trabalhar exatamente na questão do valor, não do porquê, mas da importância, do valor que tem aquilo para nós, né? Como isso vai afetar, como isso vai prejudicar, como isso vai ser benéfico. Então a ética vai nos ajudar a nos posicionarmos nesse sentido. Então, a filosofia foi um campo fértil ao longo da história da humanidade para desenvolver, né, o desenvolvimento da ética como parte integrante de uma sociedade que queremos, não é, sempre melhor, que é o certo, o errado, não é? O obedecer ou desobedecer. Aqui um ponto que eu quero colocar. A ética, ela foca os valores. E eu tenho dito que, para Deus, à luz da palavra, não há ética. Para Deus existe obedecer ou desobedecer. Não é o que é certo ou o que é errado. A ética trabalha com isso aí. É certo fazer isso? Não, é errado fazer isso. Então, quando nós vamos para a teologia, vamos para a Bíblia, nós vamos ver Deus tratando, não é, com o certo e o errado. A ética, o obedecer ou desobedecer. E nós, como filhos de Deus, obedecemos ou desobedecemos. Não existe, não, eu acho que isso aqui é o correto, esse aqui é o certo para eu fazer. Não é você que decide, não é você que conclui. Deus definiu princípios e nós obedecemos os princípios da palavra ou desobedecemos. E aí é onde eu digo que a ética vem mais para justificar o ponto de vista humano, social. E muitos hoje nós temos visto. Aí entra a questão do relativismo, que nós estamos aí hoje com esses problemas. Não, o que você acha que é para você não é para mim. A fé não é isso que você diz. Tudo é relativo. Então, isto é o que a ética traz, é a questão filosófica. Mas na palavra é obedecer ou desobedecer. Ou aceita ou não aceita. Não tem meio termo. Vamos ajustar aqui porque lá na Colômbia é assim, lá na Colômbia se pode, né, tomar o chá de coca, lá na Colômbia não há problemas, né, pegar a folha da coca, fazer o chá e tomar para despertar, mas para nós isso não está correto. É pegar
Alguém, não, mas lá em Portugal é normal tomar o vinho, tomar a cerveja. Na Alemanha todo mundo bebe a cerveja. Mas nós não. Nós não somos Alemanha, nós não somos Portugal, nós não somos Colômbia, nós somos Brasil. E nós temos princípios, nós somos cristãos, somos filhos de Deus, como lá eles são, e eles tratam para justificar, usando a questão ética, para justificar as suas práticas. E nós conhecemos as consequências sociais que o alcoolismo traz para a nossa sociedade brasileira. Então nós não vamos chegar numa igreja e estar dizendo, olha, não há problema tomar um vinho ou tomar a cerveja, porque nós vamos desgraçar com a vida de muita gente que está na igreja. Vai voltar, não ao primeiro amor, mas vai voltar à primeira desgraça da vida. E estragar toda uma vida social, familiar. Então, isso é obedecer ou desobedecer. Então, enquanto a filosofia lança a mente humana ao questionamento acerca do que é certo, o que é errado, isso, mas por que isso? Por que isto? Então, meus irmãos, a ética nos leva, ela nos direciona a mente, o nosso pensamento, como parte integrante. Ela procura conduzir-nos a um caminho daquilo que acreditamos ser melhor para nós, mesmo para os outros. Queremos sempre o melhor, queremos sempre para nós o bom, mas também para o outro, não somente o nosso lado, mas pensando no outro também. Ok? Vamos adiante? Pensando aqui nessa palavra introdutória, dando um passo à frente aqui, a questão da ética. Eu estou na página 1, aí do e-book, né? Página 1. E conforme alguns escritores, né, que estive pesquisando para trazer uns apontamentos para nós aqui, a história da humanidade, durante todo esse percurso, várias têm sido as áreas que fomentam reflexões acerca da ética. Várias. Até porque a humanidade necessita de acordos para que a sua interação, convivência se tornem sustentáveis. Então, meus irmãos, é preciso definir não somente um lado, não é somente o que eu penso, o que eu acho. Os outros, que se virem para se ajustar. Mas nós devemos pensar, essa proposta da ética é exatamente criar um ambiente saudável para as pessoas. Que infelizmente hoje, alguns segmentos têm violado isso, têm pensado só de um lado e não está preocupado com o outro, o que os outros pensam. Então, é nessa perspectiva da convivência, do entendimento, que vamos estar trabalhando aqui. Aqui temos, primeiro, a ética, irmãos, religiosa, entrando aqui no nosso contexto, busca viver os valores baseados em uma interpretação teológica. Então, a ética, para nós, ela não está desvinculada da teologia. Então, ela está aí à luz, ela está subordinada. A ética não está sobre a teologia, sobre os princípios bíblicos, mas ela está sob a autoridade da palavra, da teologia. Então, essa questão da ética religiosa, ela está baseada, os seus valores, o que fundamentamos, não, isto é melhor para nós, igreja local, nós como denominação, como convenção, como ordem. Então, os valores definidos pela ética, pelo comportamento, pela maneira de relacionar a questão interpessoal, está exatamente influenciado
baseado pela interpretação teológica da história. Então, assim, a ética cristã é a resposta, veja bem isso aqui, a ética cristã é a resposta da comunidade cristã a Deus. Nós nos sujeitamos, nós nos submetemos à proposta de Deus, aos princípios de Deus, em um determinado momento da história. Então, essa resposta se fundamenta em uma interpretação da fé. Então, nós cremos nisto aqui. Quando eu digo fé aqui, não estou falando desta fé, né, do crer para ser, né, que Paulo fala, mas essa crença no conjunto de princípios, de ensinos, né, é o que Paulo escreve, são as cartas paulinas, o Evangelho, o Velho Testamento, né, e as cartas gerais. Então, essa fé, nós cremos nesse conjunto de literatura inspirado por Deus. E aí estão, né, as diretrizes, estão aí o balizar da nossa vida cristã. Então, por isso, a vivência concreta dos valores, também na fé cristã, assume aqui as características próprias em cada época e em cada cultura. Irmãos, a teologia, a palavra, ela é definida. Está definida. A ética, não. Porque a ética, ela vai ajustando os valores de geração para geração. Irmãos, cada geração, os valores são alterados. Concorda comigo? São alterados. Nós temos aqui, por exemplo, nós estamos aqui numa média de faixa etária, que hoje nós vivemos em um choque, não é, de cultura, uma diferença de práticas, de hábitos. Nós estamos em um choque cultural, não é, e também de geração. Cada geração traz consigo, olhando a história bíblica, nós vamos ver as mudanças acontecendo, né, os acontecimentos, esses choques, essas mudanças, essas diferenças. A ética, ela muda, ela é alterada, ela não é permanente. Enquanto a palavra, a fé, a Bíblia, então, a definição teológica, ela está definida quanto a isso. Já que cada época tem os seus problemas, né? Cada época traz um problema diferente que uma outra geração não enfrentou. A sensibilidade, né, como está aí, né? As pessoas, então temos aí, por exemplo, hoje, nós temos esse choque, geração Z. Os valores para esses adolescentes aí está completamente longe daquilo que nós aprendemos. Muita coisa. Não é a palavra, mas são hábitos, são práticas, é o comportamento. Então, muita coisa mudou. E nós vamos deparando com essas coisas. Quer ver uma coisa? Eu lembro quando entrei no ministério, não se falava em uma reunião de pastores que um pastor fosse divorciar. Não se falava nisto. Nem passava pela mente. Com o passar do tempo, nós temos hoje pastores que já estão no segundo casamento e já no final do segundo. Então, esses valores, eles vão chegando, eles vão entrando, não é? E a gente, de repente, ficamos sem saber o que fazer. E aí é onde vem a questão de um posicionamento ético, a interpretação da teologia e da fé. Então, isso é importante para nós. Não é a ética que vai determinar as doutrinas, né, as práticas, mas é a palavra de Deus. E
a certas coisas, certos valores que nós não podemos estabelecê-los pela ética. A ética vai ajudar-nos no nosso convívio, no nosso relacionamento. Então, a ética religiosa. E aqui, meus irmãos, o objetivo da ética é tornar a convivência social, não espiritual. Não é que a matéria é ética cristã, mas ela trata exatamente dessa questão, não é, da convivência social. São os valores da sociedade, o nosso relacionamento no trabalho. Hoje, as coisas que acontecem lá no escritório, onde a pessoa está, as pessoas que estão na igreja, que nós pastoreamos, elas vivem um contexto social que a igreja está presente de diversas maneiras. Então, a igreja é composta destas pessoas que têm na mente, né, esses valores, elas convivem com esses valores lá no escritório, lá no mercado, lá no comércio, lá na empresa. São profissionais, um advogado que está na igreja, o médico que está na igreja, o pedreiro que está na igreja, o gari que está na igreja, o balconista que está na igreja. Essa gente convive com valores, irmãos, sociais. Elas não nascem na igreja. E os filhos dos crentes que foram trabalhados ali, ensinados, tudo, e de repente eles começam a ter essa iniciação, a primeira em casa, segundo na escola, a terceira socialização dos nossos filhos é na rua. E aí onde os valores começam a entrar em choque. Começa a ter dificuldade de conviver, porque ele vai ouvir uma criança lá na escola usando certos termos que ele nunca viu em casa. E aí ele vai ficar pensando, mas e aí? Como é que é? Se todo mundo aqui fala, lá em casa não fala, qual é o certo? Onde é que eu devo ficar? Aí ele vai para a rua. Ele chega na rua, aí vê um mundo, não é, de valores, de princípios, induzindo, conduzindo, atraindo, influenciando, dizendo isso não tem problema, e eu vi em casa que não se deve fazer, e aí entra o choque, não é? Então, a ética torna a convivência social pacífica e justa. Aí a importância, né? Aí vem essa questão, né, de dizer você é pedófilo, você é xenófobo, você é isso, você é preconceituoso. É a questão ética, irmãos. Tudo trabalhado aqui em termos de valores éticos, de aceitar o certo e o errado. E vai dizer, não, é errado para você, para mim não é. Mas a luz da palavra é obedecer ou desobedecer. Então, seja através de atitudes coletivas ou individuais, a ética torna a convivência social pacífica no coletivo e no individual, meus irmãos. Assim, a ética ajuda o indivíduo a responder questões como: eu devo? Aqui é onde entra a questão de você filosófica, não é? Eu devo fazer isto? Então, se nós trabalhamos isso, às vezes a gente prega e não trabalha a questão ética na igreja. Não é doutrina ética, não é doutrina. Mas se a gente trabalhar a ética cristã na igreja, vai ajudar, vai dar direção, né, para as pessoas saberem, como é colocado aqui na nossa apostila, saber realmente responder certas questões que a sociedade coloca, saber se posicionar. Não é? Eu devo fazer isto? Então, com os jovens e os adolescentes, a gente trabalha na igreja muito sobre essa questão. E aí Paulo vai trabalhar isso, ele vai dizer, olha, eu posso fazer, mas eu não devo. Isso aqui é ético, irmãos, é a questão ética. Isso aqui é uma questão social. Eu posso comer carne oferecida aí? Posso, mas eu não devo. Eu posso tomar cerveja? Posso, mas não devo. Eu posso fumar maconha? Posso, mas não devo. Então, as decisões sociais, éticas, vão afetar
a nossa vida espiritual. E aí nós colocamos tudo dentro do contexto espiritual, mas nós precisamos ajudar, não é, a entender que a ética trabalha nesse contexto social nosso. E é por isso que a ética, para nós, ela está sob a interpretação teológica. Os irmãos entenderam até aqui? Será que estou sendo claro na minha fala? Sim, pastor, para mim está bem claro. Amém. 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 Se não ficar claro aqui a minha fala, alguém pode dar um sinalzinho aí. A irmã Adilza pode estar ajudando aí nesse sentido, para que a gente possa falar de uma maneira que fique mais clara. Tá bem? Muito bem. Ótimo, pastor. Então nós vamos pensar um pouco aqui a respeito do conceito. Então aqui eu falei aqui sobre eu devo, eu posso fazer, é isso que eu quero ou é porque eu estou sendo influenciado? Interessante, há 2 semanas atrás eu lembrei da minha adolescência. Eu estava andando aqui na rua de Jaguaquara, aí eu vi um grupo de adolescentes, parou em frente ao portão de uma casa e fui lá na campainha e pá, e saiu todo mundo correndo, né? E eu parei e fiquei olhando assim, mas olha o que eu fiz. Quantas vezes eu fiz isso? Aqui é exatamente essa questão. Será que eu quero fazer isso? Se eu estou sozinho, eu nunca fiz isso. Quando eu estava sozinho, eu nunca parei para... E nenhum faz. Chega lá, apertar e sair correndo sozinho. Mas se estão juntos, ele não quer, mas faz. É por isso que nós temos que olhar nesse sentido para os adolescentes, os jovens da igreja, porque muitos deles saem, não é porque querem sair. Eles não querem, mas são influenciados. Não é? São influenciados. Pois é, já está vendo aí, ó. A irmã Rosa aí já fez muita traquinagem aí, aperta. Tá vendo aí, Marilza? Depois conversa aí, viu? As esposas dos pastores, o que está fazendo, tá vendo? Ai, imagina. Então, esses tipos de comportamento, irmãos, essas atitudes, é a questão ética, né? Eu estava vendo, de vez em quando aparecem uns vídeos assim, a gente vai vendo, eu fico observando o comportamento, as atitudes. Um dia eu estava lá no seminário e eu estava assim na parte do primeiro andar, que era o dormitório, eu estava voltado assim para a rua, estava lá encostado, olhando o movimento, os carros passando, aí vi um carro, um pouco devagar, um outro atrás, e o motorista começou a buzinar. O motorista da frente parou o carro, desligou, fechou o carro, travou as portas e saiu andando e deixou o carro no meio da rua. Eu falei, gente, que atitude, não é? Então, essa questão de valores, não é? Então, a ética procura o quê? Ajudar as pessoas a ter um convívio, não é? Agradável. E um dia eu fazia compras, né, da feira para o seminário, eu estava na correria lá no mercado da feira, comprando verdura e tal, e tinha um horário, porque ia ter aula, eu tinha que chegar antes da aula. E eu apressado, aí com o carro, eu fiz uma manobra lá que não foi boa, não foi correta. E eu lembro que uma senhora estava no carro, começou a esbravejar, mas me xingou. E eu quis responder, depois eu lembrei, não, eu não posso fazer isso. Eu parei o carro, fui lá e disse, senhora, eu quero lhe pedir desculpas. Não foi de propósito que eu fiz. Foi uma manobra inconveniente, que não foi agradável para a senhora, mas eu quero lhe pedir desculpas, não foi de propósito que eu fiz. A mulher mudou assim, não, eu sei, eu entendo, mas ela já tinha me xingado todinho. Depois estava dizendo que entendia. Não, eu entendo, eu compreendo, mas a reação dela foi em decorrência da minha maneira de agir no trânsito. Mas se eu tivesse saído, ia ficar aquela má impressão, não é? Eu ia ficar com a minha consciência sabendo que foi errado. Então eu fui lá e
pedir desculpas para ela. Então, ela aí mudou completamente. Aí a gente vai ver, irmãos, o que a palavra sábio diz, né? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso não é espiritualidade. São valores, irmãos. É questão social nossa. É o nosso relacionar, é o nosso falar, é o nosso conviver. Isso é interpessoal. E a gente coloca como espiritual. Vai afetar o espiritual, sim. Vai afetar. Então, mas o que nós devemos fazer é olhar essa questão da ética. Então, pensando aqui em conceito, quando nós falamos de ética, não podemos limitar a uma realidade somente conceitual de ética. Ética é isso, é isso, é isso. E em que as práticas concentram-se distanciadas do nosso dia a dia. Não, é o dia a dia do nosso viver. A ética não é algo conceitual, é algo prático, é a nossa vida diária. Mas, na verdade, ao estudarmos a ética, podemos observar que a mesma se encontra implícita nas ações humanas, desses exemplos que eu citei aqui. Então, o jeito de tratar o filho, o jeito de tratar o irmão na igreja. Tem pessoas que saem da igreja por questões éticas, né? O nosso posicionamento, né? A ética é exatamente para criar um relacionamento saudável, é ajudar-nos a ter um convívio, não é, agradável. Mas devido a algumas atitudes, porque nós temos, eu acho que é assim, e eu sou assim, mas nós não somos assim. Nós devemos pensar aqui nessa questão, não é? Que eu coloquei aqui, meus irmãos. Eu devo? Eu posso? É isso que eu quero? Nós estamos na página 1 ainda. Alguém perguntando aí. Nós passamos da introdução aí, estamos no ponto 2 sobre conceito. Pois bem, no nosso dia a dia, meus queridos, a ética tem presença garantida. No banco, na feira, no supermercado, no trânsito, não é? No culto. Né? Eu fiz uns 4 anos atrás, eu dei um estudo na igreja a respeito da ética no culto. Porque às vezes as pessoas, por não serem instruídas, faz de maneira errada, mas na mente dela, né, ela está certa, porque ela vem de um contexto, ela vem de uma sociedade que não ensinou aquilo para ela. E a maioria das pessoas que se convertem nas nossas igrejas já tem as suas opiniões formadas, já tem os seus valores construídos, né, já tem os seus hábitos de prática de vida. Então, como são pessoas que nunca esteve assim, né, num ambiente como está agora. Então, o que vai fazer? Vai ajudar essa pessoa e aí dá uma palavra e a pessoa vai ter ideia, vai ter noção e ela vai trabalhando na sua vida. Então, a ética está no nosso dia a dia, né, no nosso viver. Faz parte da nossa vida, das nossas atividades, das nossas funções, do espaço que nós frequentamos, né, na família, no trabalho, no lazer, não é? No culto, no ministério, enfim, meus irmãos, onde o ser humano interage, onde o ser humano está, a ética aí se faz presente. Nós não temos como fugir dela. Então, porque ela vai trabalhar exatamente essa questão aí de valores, né, de hábitos. Eu estou passando para a segunda página agora. Então, uma boa percepção, meus queridos, da ética vem de Salomão. Está aí a biografia, está lá no final a bibliografia, lá do livro de Salomão, na página 12, ele diz: estudar ética não é escolher entre o bem e o mal. Olha o que, como o Salomão, esse escritor, ele entendeu. Então, estudar ética não é escolher entre bem e mal, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é bom, o que é ruim, mas é sentir confortável diante de complexidade
moral. Então, é algo que envolve a moral. É o meu posicionamento, o espírito dele aqui, a mente dele aqui é exatamente isso. É como você está sentindo no seu posicionamento diante daquela prática, daquele valor, daquela atitude. É como você sente. Se você está bem, então ele está dizendo, a ética, ela para exatamente aí. Está bem? É por isso que você lê, lá está em inglês, né, da Nike. A Nike tem um slogan, né, é Just Do It. Esse é o slogan da Nike. Então, se você se sente confortável em fazer, faça. Traduzindo literalmente. Então a Nike está dizendo, olha, não se importe, não dê satisfação a ninguém, você não interessa o que os outros dizem. Se você está confortável, faça. Se a Nike faz bem, então use a Nike. Se você ir com a sua namorada, sendo lá da igreja para um motel, se isso é bom para vocês, não dê satisfação a ninguém. Não interessa os outros. Então, esse pensamento aqui do Salomão, né? Então, nesse sentido, estudar, refletir e entender ética, a sua mais-valia se faz por pensarmos, irmãos, no contexto da nossa sociedade, nas atitudes humanas. Então, para nós, como cristãos, como é que a sociedade pagã, a sociedade não cristã pensa? Né? Como é que eles estão enxergando? Como é que eles acham que deve ser? Então nós temos que olhar isso aí. Não, para ele lá não há problema. Aí nós temos que nos posicionarmos. Não, mas isso aqui não está correto. Eu não devo fazer isso. Apesar, é como diz, né, é a filosofia de vida do Pelé. A voz do povo é a voz de Deus. Não é isso. Então, todo mundo concorda. Então Deus aprova tudo que todo mundo está fazendo. Não é isso. Para nós isso aí não funciona. Então, diversas questões éticas são facilmente confundidas, como coloca aqui esse outro escritor, o Valls. Não é? Está lá a indicação da literatura, os irmãos poderão consultar depois. E o Valls, ele diz o seguinte: a ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que é, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. E aquele olhar assim, eu não devo fazer o certo, eu devo fazer o que é certo, o que eu acho que deve ser. Então, não é isso aí. Esse pensamento, as pessoas não sabem explicar o posicionamento, a atitude, como nós devemos olhar. Então, vejamos então algumas definições sobre ética para auxiliar aqui na nossa formação de conceito a respeito da ética. Tradicionalmente, estão acompanhando aí no material? Tradicionalmente, a ética é entendida como um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica. Por isso que alguns, né, falam, né, a ética é uma ciência e tal, e alguns falam sobre código de ética, se encontra muito esse termo, essas colocações, né, exatamente isso aqui. E, eventualmente, até teológica, e é o nosso contexto, nós tratamos como ética cristã, não é? Ética cristã, sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Mas também chamamos de ética a própria vida, quando conforme aos costumes, e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento. Isso aqui é antiético, não é? Então, você violar algumas regras, não é? Alguém está lá no banco, que tem a fila, você chega e tem um amigo lá na frente, chega lá e começa a conversar, é só de fachada. Está querendo passar na frente.
Então é antiético, não é? Porque existe uma norma ali e que todo mundo está lá. Chegou bem primeiro, mas a pessoa não respeitou aos outros, né, o seu tempo, as suas preocupações, as suas responsabilidades. Não sabemos o que está à frente esperando a pessoa, mas ela está lá. Mas você não pode esperar, você chega lá e passa. Então, essa prática, então nós chamamos isso de antiético, né, como é colocado aqui no pensamento de Vals. Então, tradicionalmente tem isto aí. Então, a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos seres humanos em sociedade, ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento humano. Que é o Vasquez, ele faz esse conceito de ética. Temos aqui um outro aqui, do Alonso, o Lopes e o Catrucci, eles dizem assim: a ética é a ciência de conduta humana segundo o bem e o mal, com vistas à fidelidade. É a ciência que estuda a vida do ser humano sob o ponto de vista da qualidade da sua conduta. Disto, precisamente, trata a ética, da boa e da má conduta e da correlação entre boa conduta e fidelidade na interioridade do ser humano. A ética não é uma ciência teórica ou especulativa, mas é uma ciência prática, no sentido de que se preocupa com a ação, com o ato do ser humano. Temos esses conceitos aqui nós temos a respeito da ética. São importantes e a gente fixar isto, não é? Que não é uma coisa teórica, mas é algo prático do nosso dia a dia, que, como ética cristã, visa nos ajudar a manter a fidelidade. Manter a fidelidade, porque é algo que nós construímos. Não é? A fidelidade, irmãos, nós conhecemos o que a Bíblia ensina. Então, a fidelidade, a Bíblia ensina que nós não devemos fazer isso, não devemos fazer isso. Temos lá os princípios éticos, não é? Por exemplo, do Torá, né? Os 10 mandamentos, são princípios éticos. E tem lá também princípios espirituais. Então, a fidelidade vem exatamente a ética fazer um balizamento e nós absorvermos, né, essas orientações, essas posições diante de situações diversas na sociedade, para nos tornarmos pessoas, irmãos, que perante as pessoas elas não vão ver a nossa espiritualidade, elas vão ver a nossa vida, irmãos, ética, transmitindo o nosso posicionamento diante de valores. Então, são princípios éticos que nós vamos colocando na nossa vida como crentes, e a nossa espiritualidade se vai manifestando no nosso dia a dia. Então, isso é importante a gente absorver. E etimologicamente falando, ética é derivada do grego, como mostrei no início, a palavra ethos, que significa costume, hábitos, valores, caráter de determinada coletividade. Não é um indivíduo. A ética, irmãs, ela não trata com somente o indivíduo, porque os valores construídos não são individuais, são coletivos. E nós fazemos parte da coletividade, certo? Então, esse ponto aqui é que ele está tratando. Segundo Hawais, ele diz o seguinte: ética é, primeiro, estudo dos juízos de apreciação que se refere à conduta humana do ponto de vista do bem e do mal. Então, nós vamos ver aqui: roubar, tirar de alguém
alguma coisa, isso não é bom, isso é uma coisa má, não é? Mas se você for para uma cultura, nós moramos em uma cultura, tivemos convívio com uma cultura de que o roubar não era visto como tão ruim, tão mal. Era alguém que estava precisando, naquela cultura, a cosmovisão, alguém precisa. Eu tenho de sobra, ele tira e leva para casa para lhe ajudar. Então, aí, para nós, isto aí é uma coisa horrível, não se faz. Mas você tem o suficiente lá. Então, se eu pego um pouco para me ajudar, que eu não tenho, eu estou precisando. Então, isso é um pensamento, não é correto. Mas dentro de determinadas culturas, você vai encontrar esses pensamentos, não é? Então, o número 2 aqui é um conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Então, vai ajudar as pessoas a ter um bom comportamento em todas as áreas. Portanto, é importante absorvermos esta definição aqui. Então, a ética é um saber científico que se enquadra no campo das ciências sociais. É uma disciplina teórica, um sistema conceitual, um corpo de conhecimentos que se torna inteligível aos fatos morais. Mas o que são fatos morais? São os fatos sociais que dizem respeito ao bem e o mal. Irmãos, há muitas questões morais que tratamos como espirituais. E às vezes cria certos conflitos, né? Então, diz respeito ao bem e o mal, juízos sobre condutas dos agentes, convenções históricas sobre o que é certo e errado, justo e injusto, o que é certo ou errado, é a pergunta. O que é certo e o que é errado? Aí nós temos aqui o Sroul, ele diz o seguinte: toda coletividade formula e adota os padrões morais que mais lhe convém. Veja bem, irmãos, quem forma os conceitos é a sociedade. Quando nós recebemos pessoas na igreja, elas vêm com conceitos formados, valores formados. Isso é formado na coletividade. Por isso que eu citei aqui o exemplo dos adolescentes que estavam lá apertando a campainha. Irmã Rose. Então, criou um conceito de diversão, uma maneira de divertir, de ser agradável, de você sorrir, e ir lá apertar a campainha de alguém que está lá cuidando da cozinha, que está lavando roupa, que está arrumando a casa, e a pessoa vai às pressas lá, abrir a porta, chega lá, olha, não tem ninguém. Isto é prazeroso para quem fez. Não é? É prazeroso. Mas para quem não é responsável, é dono da campainha, aí vai xingar pai, mãe, avô, tataravô, vai esbravejar, vai ficar chateado da vida. Mas então, há pessoas, como ele coloca aqui, a sociedade adota padrões que nós estamos tendo agora, por exemplo, cada geração adota padrões. Adota padrões. Por exemplo, talvez na geração de alguns aqui, então, para os filhos namorarem na frente dos pais, sentarem juntos, abraçados na frente dos pais, não era permitido. Questões moral. Né? Mas, quem sabe hoje os seus filhos já estão lá sentados na sala e você já viu até beijando algumas vezes. Então, como vai mudando esses valores, essas questões morais? Não é? Eu escutava a história dos meus avós, meu pai ia para a casa
da minha mãe, né? E eu não podia pegar na mão, não podia sentar junto, e sentava mesmo para a refeição, ele ficava com o pé, né, tocando no pé da minha mãe, para ninguém ver. Porque se visse era um escândalo, era um misericórdia, era um Deus me acuda. Não era admissível isso. Isso a sociedade criou, esse padrão. Mas de uma geração para outra, isso foi deixado para trás. É como nós vamos vendo as igrejas hoje, né? Nós tínhamos coisas que não se admitia na igreja. E hoje já se tornou algo praticamente normal naquela comunidade. Se tornou normal, porque a nova geração trouxe esse padrão, né? Trouxe esses valores. Então, aí é por isso que a gente vai encontrar aí o ex-papa Francisco dizendo a Bíblia tem que ser revista. Não é? Nós vamos ver aí o Ed René, o pastor Ed René, da Convenção Batista Brasileira, que agora eu não pertence mais, também dizendo, não, a Bíblia precisa se ajustar à realidade de hoje. A questão, né, alguns pontos, né, que se faz hoje, que está cada vez mais crescendo, né, da questão da inclusão. Né? Então, esses valores vão sendo, assim, subjugados a novas ideias que vão surgindo. Então, meus queridos, esses pontos nós precisamos ter consciência, primeiro nós que pastoreamos, nós que estamos liderando comunidades, nós temos aí, né, uma geração, temos duas gerações, ou terceira, temos até 3 gerações dentro da mesma comunidade. E cada uma tem uma mentalidade. Agora nós vamos trabalhar com esse povo de que maneira? Aí a gente coloca, é assim, né? E aí aquela geração, eu não concordo com isso. E algumas pessoas saem da igreja. Aí alguém diz assim, é rebelde. Não é que seja rebelde, é que o valor, a ideia dela, entender aquilo ali, é diferente daquela outra geração e do que da minha geração. Nós temos um grupo grande de adolescentes aqui na igreja. Inclusive, esse final de semana passado, nós tivemos um congresso aqui muito abençoado. Mas eu tive que trabalhar muito na minha mente, no meu pensamento. Não é que fomos ser permissivo de maneira alguma. Ok. Então, ser permissivo, nada disso. Mas trabalhar com esta geração, não é, passada, para ter maturidade, para acolher esta nova geração, para que ela se ajuste. Para que ela se ajuste, porque a mentalidade é totalmente diferente. Vamos lá. Então, eu dei uma ênfase aqui maior nessa parte introdutória, porque é exatamente, né, a base que nós temos aí do nosso estudo. Então, daqui para frente eu vou estar dando uma aceleradazinha no nosso conteúdo aqui, tá bom? Então, continuando aqui no pensamento do Thoreau, ele diz o seguinte, o que está aqui, ele quer observar, o pensamento dele é que a ética será sempre o estudo de valores morais, não espirituais. E esses valores, não esqueça disso, irmãs, esses valores se relativizam conforme a história da humanidade. Aqui que a gente enfatizou que a cada geração ele vai sendo alterado. É uma realidade isso. Então, vários exemplos de práticas da coletividade mundial poderiam se reperfilar aqui, independente de serem aceitáveis ou não o nosso ponto de vista. São práticas de uma sociedade. Então nós não podemos dizer, não, eu não aceito isso, mas é o que o povo aceita. E aí é onde nós temos que ter tempo, a importância do trabalhar com as pessoas, com o ensino, e ajudar essas pessoas a compreenderem os valores. Né? E aqui nós temos
alguns exemplos, não é? Na página 3 aí, o infanticídio. Infanticídio significa assassínio de recém-nascido ou de criança. É um ato de matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Puerperal, ou seja, um período de, né, recuperação física da mulher que deu o bebê, né, nasceu a criança. Então, aquela fase de recuperação pode acontecer, não é? Essa questão aí. E após o parto pode durar de 45 a 60 dias até um ano. E durante o parto, ao longo depois. O infanticídio feminino é prática de algumas culturas, minha gente. Imagine, nós temos a igreja que mais cresce, né? Se fala muito do crescimento da igreja na China. Por exemplo, a China usa muito a prática do infanticídio, não é? Esse é o assassinato de crianças, em função da política estabelecida no país. Só pode ter um filho. Engravida, o que vai fazer? Mata o filho, porque senão vai ser penalizado. Olha que situação. Como a igreja, o cristianismo vai posicionar num contexto desse, né? Então são coisas seríssimas, né? Então a prática de excisão feminina ou circuncisão acontece muito no mundo islâmico, né? No mundo africano, acontece muito isso aqui, né? A mutilação genital feminina, né, prática realizada em meninas adolescentes para que não tenham prazer sexual. Miller Catley, ele faz, né, é um livro escrito por uma mulher que conseguiu escapar do mundo islâmico. Ela fugiu para os Estados Unidos. Tem um livro, Flor do Deserto, não sei se alguém já viu, né? É a biografia dessa mulher. Alguém, se as irmãs puderem adquirir, é exatamente essa realidade ética, né? Esses valores, essa prática, né? E o livro é um relato, né? Ela se tornou a modelo internacional, se tornou embaixadora da ONU, em que luta pela erradicação da mutilação genital feminina. É um movimento, né? Como houve movimentos, né, missionários, por exemplo, na Índia, né, que o esposo morria, então cremavam o esposo e a esposa que estava viva era colocada também sobre a fogueira e ela morria queimada junto com o esposo. Então, quem levou, irmãos, a influência para tentar mudar esse valor, esta prática cultural na Índia, foram os missionários, né? Pagou um preço alto. Então, essa posição existe e está nos países, está na nossa cultura, em nossas regiões, né? Se a gente sai de uma região para uma outra, no nosso país, de um estado para outro, nós vamos lidar com situações éticas, né, diferentes. O campo da ética, irmãos, o terceiro ponto aqui, embora a ética seja um assunto basicamente filosófico, o seu campo de atuação e reflexão pode ser estendido por todas as áreas. A ética também se divide em vários campos do saber. Temos aqui teologia, filosofia, psicologia, direito, economia, ministério pastoral e assim por diante. A ética, como disciplina teórica, busca explicar e indicar o melhor comportamento do ponto de vista moral e tem como função fundamental aqui explicar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Isto aqui, meus irmãos, os segmentos da sociedade pós-moderna trabalham muito forte nisso aqui. É por isso que nós temos aí a questão de ideologia de gênero, de todos esses movimentos que nós temos aí na sociedade, é exatamente trabalhando e fazendo isso se tornar lei no país. Se tornar lei. E aí vai engessando as pessoas que pensam diferente. Vai se tornando pessoas criminosas que pensam diferente. Então, é uma estratégia, né,
terrível. Então, a ética, como disciplina teórica, ela busca explicar e indicar o melhor comportamento do ponto de vista moral. E tem como função fundamental explicar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. E aqui o escritor aqui, ele aborda as acepções e confusões que a ética provoca. Primeiro, temos aqui a ética descritiva, irmãos. Corresponde ao juízo de valor, ou seja, quem tem boa conduta, essa pessoa pode ser considerada como uma pessoa ética. Eu lembro, eu estive no princípio da minha vida cristã, igrejas que media o tamanho da saia das irmãs na porta da igreja. Então, se a saia estava dentro do padrão, essa irmã era espiritual, era uma irmã digna de imitação. Mas não conhecia as práticas de vida dessa irmã. Mas o tamanho da saia, tinha conhecimento do tamanho da saia, então esta era a pessoa, né, que deveria ser cotada como modelo de espiritualidade. Isso eu vi muito. Essa ética descritiva, a pessoa, ela se torna virtuosa, ela se torna uma pessoa íntegra, não é? E aí ele mostra aqui que enquanto quem não condiz com as expectativas sociais pode ser considerado uma pessoa sem ética, uma pessoa homofóbica, uma pessoa preconceituosa, né? E nesse sentido, o Thoreau, ele considera que a ética assume uma ideia simplista, reduzida a um valor social ou apenas a um adjetivo. Então nós não podemos aqui, meus irmãos, aplicando para nós, estabelecer padrão espiritual em valores sociais e morais. Somente. Precisamos ter o cuidado, né, em olhar para isto aí. Então, eu lembro, né, eu já pastorei uma igreja, em que quando eu cheguei nessa igreja, então havia uma regra. Usar calça comprida, as mulheres podiam usar fora, né, na rua, tudo. Mas no templo, não podia cultuar de calça comprida. Baseado em quê? E eu falei assim, irmãos, a roupa que é usada na rua, ela deve ser tão decente quanto a roupa que se usa para cultuar. Não deve haver diferença de roupa para culto e roupa para a vida social. Então, a gente vai criando dentro do nosso contexto valores, princípios sociais, morais, e que não tem nada a ver com o espiritual. Devemos ensinar de outra maneira. O que é bem visto aqui deve ser bem visto lá, e o que é bem visto lá deve ser bem visto aqui. Dentro do templo ou fora do templo. Para nós, não existe um lugar em que é conveniente isso e esse lugar não é conveniente. Então nós precisamos, é o que está exatamente essa questão da ética descritiva. O segundo aqui, a ética prescritiva, não é? Aqui ele diz, a ética é como um sistema de normas morais ou um código de deveres. Aí o Thoreau, ele diz, os padrões morais que deveriam conduzir categorias sociais ou organizações passam a se chamar de código de ética. E nesse sentido de prescrição, a ética é moral e moral torna-se sinônimo indistinguível. Então, esta é a posição da ética prescritiva. A ética reflexiva corresponde à teoria de um estudo sistemático como objetivo de investigação que, ao transitar por diferentes áreas, pode ser considerada como ética filosófica, que corresponde à teoria de um estudo sistemático
de investigação, ética reflexiva, a ética filosófica, que refere sobre a melhor maneira de viver, e a ética científica, que estuda, observa, descreve e explica os fatos morais, a moralidade como fenômeno. Ética filosófica quer refletir sobre maneira de viver. Ética científica, ela observa e descreve a maneira de viver. Então, espero que tenha ficado claro para as irmãs isso aqui. Então, a página seguinte aí, meus irmãos, a ética dá oportunidade para refletir a maneira de viver e entender os costumes do nosso tempo. Então, nós estamos no ano de 2026, século 21, pós-modernidade, geração Z. Então, nós que estamos pastoreando, nós que estamos à frente de igrejas, de comunidades, não é? Nós precisamos pensar nisto. A ética vai nos auxiliar nesse ponto. Então, irmãos, é importante a gente observar isso. Então, definições de ética cristã, né? Do Kaiser aqui, ele diz ciência que trata de origem, nós já vimos isso aqui. O George Hackness, ele fala de um estudo sistemático do modo de viver, exemplificado e ensinado por Jesus, aplicando aos múltiplos problemas e decisões da existência humana. Temos a Bernadette, que faz aqui uma definição, explanação sistemática do exemplo e ensino morais de Jesus aplicados à vida total do indivíduo na sociedade e realizados com auxílio do Espírito Santo. Aqui são definições realmente cristãs. O que nós estávamos vendo, irmãos, antes era exatamente a questão da ética, ética como ciência. Aqui nós estamos vendo a ética cristã, definições de autores cristãos. É a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. É assim que nós, como crentes, olhamos para a ética cristã. Certo, irmãos? Então, vamos dar um passo sobre o quinto ponto aqui, ética cristã. É o conjunto de valores morais que encontramos unicamente, irmãos, na Bíblia. Unicamente na Bíblia. Não é o que a sociedade pensa, não é o que a comunidade pensa e acha que é certo e errado, que é bom ou que é ruim. Então, ética cristã são esse conjunto de valores, né, que nós encontramos única e exclusivamente na palavra de Deus. É por esse manual que todos nós devemos regular a nossa conduta neste mundo, não é? Diante de Deus e também de todos semelhantes e de nós mesmos. A ética não é de mim para o outro e do outro para mim. A ética cristã é de mim para o próximo, para Deus e para mim mesmo. Os valores têm que fazer parte da minha vida para que eu possa cobrar. Às vezes nós cobramos muito dos outros e às vezes não colocamos em evidência na nossa vida. Né? E falando do contexto ético, Jesus não ensinou a jogarmos pedras. Jesus não nos ensinou a ser pessoas que atirem pedras naqueles que erram moralmente. Não é? E quando coloca aquela prostituta, aquela adúltera, melhor dizendo, não é? Lá diante do tribunal dos judeus, dos fariseus, para ser condenada, apedrejada. Tem todo um contexto ali, mas nós vemos que Jesus disse: eu
eu também não vou jogar pedra em você. Também não vou jogar pedra. Agora Jesus disse para ela, agora você seja responsável. A partir desse momento, da isenção da sua culpa. Eu não te condeno. Você está perdoada. Mas a partir daqui, você precisa estabelecer valores que estão embutidos na palavra de Deus. Não no que a sociedade pensa ou que você acha que deve ser. Não peque mais. Não pratique mais este ato. É o compromisso com o discipulado. Então, todos nós enfrentamos a questão, isso é certo ou errado? Para tratar desta questão, o Maston nos sugere um teste inicial de 3 ênfases. A primeira, o teste do segredo. Em relação a um pensamento ou fato, você gostaria que algumas pessoas não soubessem? Ou seja, manter isso aqui, irmãos, é aquela velha história que diz, você é, de fato, quando você está sozinho. É que vamos ver se realmente você é crente. Não é? A questão é crente, sim. Agora, só que os valores é que vão se manifestar. Os valores, a questão da ética, né? Dos seus valores pautados na palavra, exclusivamente na palavra. Aí temos o exemplo de José. Alguém escrevendo, falou assim, José tinha tudo para ser um bom malandro no palácio. Ele tinha tudo, ninguém tinha autoridade sobre José. Ele tinha acesso a tudo, e foi dito, menos a esposa, não é, do seu superior. Mas ele foi tentado, e ele tem uma postura ética. E ele diz, olha, ele me deu autoridade sobre tudo, menos sobre você. É a postura de valor de José. E ele diz, eu não irei pecar contra o meu Deus. Aqui entra o valor ético fundamentado no princípio de Deus, que Deus estabeleceu. É a espiritualidade, não é? Ele diz, eu não vou pecar contra o meu Deus. Mas antes ele diz, eu não tenho autoridade sobre você. Eu tenho limites da minha liberdade social, política, aqui no palácio. Entendeu, irmãos? Então, vamos adiante aqui. A questão do segredo. A pergunta, gostaria que alguma pessoa não soubesse o que você está fazendo? Ficaria envergonhado a sua mãe, o seu filho, o seu esposo, o que fez? Terceiro aqui, ou a igreja, né, soubesse do que está sendo feito. E não pode haver nenhuma explicação convincente para se esconder o certo ou se temer revelá-lo. É o que nós temos aí, João, os irmãos poderão ler a referência aí, capítulo 3, versículo 20 ao 21. A segunda questão aqui, a segunda ênfase colocado aqui pelo Matos, é o teste da universalidade. Não é? Seria bom se todas as outras pessoas agissem igual a você está fazendo? Então, será que todas as pessoas deveriam fazer o que você está fazendo? É a maneira certa? É o correto? Aquilo seria bom para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para o seu pastor? Se você visse alguém praticando aquilo que você está fazendo, você sentiria pelo menos respeito por aquela pessoa? Teria menos respeito para com ela? Essas perguntas, irmãos, mexem exatamente com valores. É a questão da formação, do caráter, da ética, não é? Ainda podemos indagar, que espécie de igreja, família ou mundo nós teríamos se a norma geral
fosse aquela que eu acho que deve ser? Como seria a igreja? A sociedade? Pergunte-se, que espécie de igreja seria a minha se todos os membros tivessem o mesmo padrão de vida que eu tenho? Isso aqui é ética, questão de valores, posicionamento. Como seria a minha igreja se todos fizessem o que eu faço? Terceiro, o teste da oração. O cristão deve indagar-se: posso pedir para Deus andar comigo nisto que eu estou fazendo? É uma questão para a gente refletir. Outra pergunta aqui: posso pedir a Deus para me abençoar enquanto eu estou fazendo isto? Este teste irá revelar a capacidade que temos de falar com Deus sobre determinados assuntos. Questão da ética cristã. Isso ajuda. Isso, irmãos, é bom a gente pensar e desenvolver mais isso aqui. Passando para a próxima página aí, a ética cristã procura determinar os princípios para o crente em Jesus Cristo, que deve motivar a sua postura, o seu comportamento em nível individual e também coletivo. Não somente estar com os outros, mas quando estou só. Então a base para tudo isso, irmãos, é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Amém? Então, a partir da cultura hebraica, o desenvolvimento do cristianismo encontrou outras culturas. Irmãos, o cristianismo nasce dentro de uma cultura. Isso é importante a gente olhar para isso, pensar nisso. O cristianismo nasce dentro de uma cultura, de valores, princípios, não é? Que rege a sociedade, que rege a política, que rege a economia, que rege a religião. O cristianismo nasce aí, no berço do judaísmo. Né? Aí tem os valores, né? Perspectivas em seu desenvolvimento e tudo mais. Então a igreja cristã deparou-se com valores da cultura grego-romana. A igreja sai de Jerusalém e depara com outra cultura totalmente diferente. É por isso que nós vamos ver lá o comportamento de Pedro. A gente diz, Pedro é um crente fraco, Pedro é isso, porque está lá, está se escondendo, fazendo, quando chega o judeu, ele se esconde. É a questão ética, irmãos, é a prática dos valores. E Paulo chama Pedro e diz, Pedro, você é ou não é? Não é a questão da espiritualidade de Pedro, é a questão de valores, de hábitos. Quando Deus chama Pedro e diz, olha, mata esses animais e come, o que é que Pedro diz? Não foi isso que eu aprendi. Deus está trabalhando exatamente na questão da inclusão de pessoas de outra cultura, os gentios. Então vejamos que haviam valores judaicos que eram um empecilho para Pedro, né, relacionar com a outra cultura, com os valores existentes lá. Não era a questão de uma espiritualidade, era a questão de valor, daquilo que ele aprendeu dentro do hebraísmo, não é? E teve que exercitar as suas convicções naquela cultura. Então a tarefa nossa, conciliar os princípios divinos, eternos, perfeitos, irmãos, com os valores que nos são impostos e nem sempre de acordo com os de Deus, temporários e imperfeitos. Isto aqui nós precisamos ter posição. E chega um momento que Pedro diz o quê? Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, essa definição, esse posicionamento, né, que nós precisamos ter. De modo que
na sociedade moderna, o cristão vê-se obrigado a assumir posturas que sejam inteligíveis e coerentes com os princípios de Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos um grande trabalho. Muita oração, pedir a ação do Espírito Santo de Deus, para estar trabalhando, agindo na vida, no coração destes que estão aí sob as nossas responsabilidades. E todos nós que estamos aqui, qual foi, meus irmãos, a formação? A maioria aqui, talvez alguns aqui, tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, não é? Mas eu creio que a maioria aqui teve a sua formação fora da igreja, fora do contexto do cristianismo. E nós recebemos, né, o cristianismo. E aí, meus irmãos, o cristianismo sai da cultura hebraica, vai para a cultura greco-romana, passa, meus irmãos, para a cultura africana, cai na cultura americana, europeia e chega até nós. Chega até nós. E o mestrado que eu fiz, eu trabalhei exatamente essa questão. Qual modelo ético usarmos como missionário no contexto transcultural? Nós vamos usar qual modelo ético? A nossa influência é americana. A literatura teológica, a literatura, irmãos, que nós temos nos seminários, toda ela é americana. Os valores, a influência, a música, não é? Influência americana. Os valores vêm embutido aí. Então, eles passam, então o evangelho chegou, o americano, ele absorveu o evangelho de tal maneira que parece que o evangelho chegou para os americanos e ele disse, olha, Deus nos deu isso aqui, estamos distribuindo para vocês, mas o evangelho realmente nasceu na cultura hebraica e foi para a cultura africana e de lá que espalha para os outros continentes, as outras culturas. Então, tem esse lado de valores. No decorrer da história, os valores vão mudando e vai sendo alterados. E a ética, meus irmãos, para nós, ela está exatamente subordinada à autoridade da palavra de Deus, como nós estamos vendo aqui. Amém? Vamos até as 22 horas ou paramos aqui? Não vai até as 22, né? Tá É até? bom. 9h30. Mas formiria. Pastor, o senhor está falando aí, nós estamos no mês de junho, né? Aham. E no nosso Nordeste, o São João é bem forte, não é? Inclusive estão soltando as bombas aqui por perto. Pois é. Aí o senhor está falando de ética, de valores, costumes também. Eu não nasci no lar cristão, não é? E até brinquei muito, não foi na adolescência, mas minha pré-adolescência e criança. São João, por exemplo. Quadrilha, Minha avó, exatamente. Mas tudo muito, de forma muito simples, não saía, ficava na porta, aquela coisinha de simples mesmo, né? Mas estava envolvida de qualquer forma. Aí a gente começa a conhecer a Cristo na juventude e tal. E aí a gente nesse mês de junho, um exemplo, tem algumas comunidades, né, que aderem festas juninas e ainda coloca que é forrozinho gospel. Sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa. Eu acho que também algumas colegas vão querer ouvir. De fato, Voltei na situação isso não é cultura nossa, mas veio para cá, né? Sim. Ela veio e encaixou bem na realidade nordestina. Então, os nordestinos, né, desenvolveu, né, a questão do forró
E aí, hoje nós temos hinos aí tocados, não é, no ritmo do forró. E nós pegamos isso, nós temos hinos aí tocados no ritmo de samba, não é? Todos nesses pontos. Então, olhando no contexto, irmãos, social, eu gosto muito de olhar o exemplo de Daniel. E aí, na igreja de um pastoreio, eu não digo, olha, irmãos, você não deve dançar forró. Eu não falo isso. É pecado. Acho que nós temos que mostrar o porquê que não. Não é somente dizer que é pecado. É mostrar. Será que eu posso convidar Deus para estar comigo lá? Acho que temos que responder aquelas perguntas. E aí, conversando com o pessoal, acho que nós não temos a necessidade de encaixar dentro da cultura, dos princípios, dos fundamentos, como alguém escreveu aí, né, os fundamentos da vida cristã, da vida espiritual, né, na sociedade onde nós vivemos, a esses valores culturais que não vai produzir em nós edificação. Simplesmente produzirá em nós, deixa eu colocar aqui para não ter choque, não é? Vai colocar em nós recordação de vida que nós vivíamos. Então nós vamos estimular aqui de uma maneira que não precisa sair daqui para ir para lá. Eu acho que os fundamentos, eles precisam ser substituídos. Os valores têm que ser tratados. Então, Daniel não adequou-se à cultura do palácio para que fosse aceito por Babilônia. Ele rompeu com os fundamentos de Babilônia e manteve os fundamentos, não é, dos valores que ele aprendeu de uma vida relacionada com Deus. E Babilônia se curvou perante o Deus de Daniel. Então, o mundo, para ser trazido, as pessoas que estão no mundo, ser trazido para o reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, acho que a igreja não precisa fazer uma boate para trazer os jovens para dançar, para que ele fique na igreja. Ele precisa saber que a igreja tem algo superior ao São João, tem algo superior ao forró, tem algo superior ao licor, tem algo superior à boate. É assim que eu vejo e ensino para os jovens da igreja e para os adultos. Acho que nós não podemos substituir os valores, os fundamentos da palavra para que as pessoas possam chegar, né? Então, eu lembro que meu pai gostava muito de pescar. Mas meu pai nunca virou piau, nunca virou traíra para atrair os peixes ao anzol, né? E meu pai, ele fazia uma coisa que os peixes não tinham. Ele colocava o alimento que os peixes precisavam. E passava um tempo, ele chegava lá com o anzol, os cubinhos de aipim no anzol, chamado isca, e lançava lá e o peixe precisava daquilo. O mundo não precisa do que o mundo tem. Ele não precisa encontrar na igreja o que ele tem lá. O mundo precisa encontrar na igreja o que o mundo não tem. E é isso que as pessoas vivem à procura. E assim é o meu pensamento a respeito dessa questão. E eu estou até com um material e eu vou apresentar domingo na igreja a respeito disso. Então a igreja aqui já é consciente, a gente trabalha, mas sempre temos gente nova que chega e a gente tem que estar chamando a atenção, né? Há aquela preocupação, né, de estar conscientizando, e às vezes algumas igrejas fazem até retiro para afastar as pessoas, né, do contexto influenciador. É nesse sentido aí. Não sei se respondi
satisfatoriamente. Respondeu sim, pastor. Respondeu para mim. Para mim, respondeu. A Amém. gente não precisa buscar esses artifícios para atrair, né? Porque tem gente que usa esses artifícios dizendo que vai atrair as pessoas do mundo, né? Não tem Aquilo que nenhuma nós vemos necessidade. com o passar, né, das gerações, né, os valores vão sendo ajustados, as pessoas vão se adaptando a eles, a sociedade vai, né, ajustando e realmente chega um momento que a gente não vai ver a diferença do que serve e o que serve.